Essa pandemia tem exacerbado problemas estruturais do Estado. Me diz Gabriela Lota, professora da FGV e especialista em profissionais da linha de frente. Quase 1/3 dos profissionais alegaram estar sofrendo assédio moral durante a pandemia. O desespero é uma situação comum para esses profissionais no Brasil, que piora com a precariedade de vínculos, equipamentos e condições. O Brasil concentra o triste recorde de maior número de mortes de enfermeiros do mundo durante a epidemia de Covid-19. Mais de 190 enfermeiros mortos, o que dá um índice de 2,44% de letalidade, uma média de uma morte por dia. Então eu queria falar dos impactos que essa estigmatização e hostilização tem na vida dessas pessoas e, portanto, tem na vida de todos nós. Aqui não tem pandemia, não. Hostilidade, invisibilização e negacionismo. Uma das manifestações de precariedade intensificada durante a pandemia é a hostilização dos trabalhadores da saúde. Fernando, por exemplo, é médico generalista, 27 anos, trabalha 3 anos na atenção básica e há 1 ano na saúde da família. Gosto de trabalhar com saúde pública. Não pretendo mudar de área. Me explica, Fernando. O orgulho de trabalhar com a saúde pública não impede de tomar certos cuidados. Ele estaciona longe do posto de saúde da família, PSF, para não exibir o adesivo que trabalha no hospital de campanha. Prefiro evitar o estresse. Que se o pessoal vê que eu trabalho com Covid, deve começar o assédio. Mas como assim? As pessoas têm medo? Fernando me explica que existe um medo normal. Mesmo com EPI, as pessoas têm medo de pegar a doença. Muito medo. Mas não é disso que se trata. O assédio que ele está falando é a estigmatização. Os colegas começam a ficar vigiando você, para ver se você tem sintomas quando você trabalha com Covid. Falam, por exemplo, que te viram tossindo, ficam falando, até que a chefia vem exigir um teste. Mesmo que você não apresente os sintomas, você acaba tendo que gastar um teste sem os requerimentos que você aplica nos pacientes para fazer. Então eu prefiro evitar esse desgaste. Perguntada se os profissionais da linha de frente são mesmo alvo de discriminação, Gabriela concorda. Nas nossas pesquisas com profissionais da saúde, a gente está recebendo vários relatos de profissionais que estão sendo hostilizados nas ruas e nos seus trabalhos por causa do medo da população ser infectada por eles. Isso certamente tem impacto nesses profissionais, tanto na sua proteção física como em sua saúde mental. Outro desses profissionais é o médico dentista e socorrista Frederico. Ele trabalhava com crianças carentes vítimas de Covid-19 em Marabá, no Pará. Ele estava com o cabelo grande por não ter conseguido cortar enquanto trabalhava com lockdown. A irmã da igreja, da mãe, ficou sabendo que ele não estava bem de saúde no trabalho. E quando Frederico foi visitar a mãe em Goiânia, ele espalhou o boato. A mãe tinha sido vista tossindo. Resultado, o síndico do prédio, bolsonarista, que costuma ficar na portaria sem máscara com alguns amigos, exigiu que o profissional ficasse isolado por 14 dias com a mãe. E Frederico tinha o teste com negativo da doença, ele tentou esclarecer. Resultado, foi agredido, fisicamente, e foi xingado por ser homoafetivo. Desde então, Frederico não trabalhou como socorrista no hospital de campanha em São Paulo pelo trauma e pelos problemas legais decorrentes. Ele relata que tem encontrado dificuldades de dormir, de retomar suas atividades. Que ele sente que foi agredido por ter feito seu trabalho com pessoas que precisavam e, mesmo tendo tomado todos os cuidados necessários, sente que aproveitaram da pandemia para destilar outros preconceitos contra ele. E que as pessoas que o fizeram nem sequer tomam cuidados reais. Quando fui perguntar ao síndico a versão dele, ele me disse que não queria dar declarações além de: Porra, meu irmão, aqui no condomínio não teve pandemia. Nenhum caso. Só teve uma suspeita que foi devidamente tratada. O síndico e o médico dentista fizeram um boletim de ocorrência um contra o outro e esperam a audiência de conciliação. Fui agredido injustamente e pretendo buscar meus direitos e reparação.
Gabriela Lota explica que, ao serem hostilizados nas ruas ou em seus locais de trabalho, isso torna a sobrecarga ainda mais difícil e pesada de lidar. incapacita uns e aumenta o trabalho para os outros. No caso de Frederico, tornou-se uma ausência que sobrecarregou ainda mais os colegas. Gabriela explica como essa degradação vai inviabilizando o trabalho de enfrentamento da doença. Imagina tu sair de um dia exaustivo de trabalho, cheio de medo, de tristeza pela pandemia e ainda ser agredido e hostilizado. E isso é mais grave ainda com aqueles profissionais que residem no mesmo território onde trabalham, como é o caso dos agentes comunitários de saúde. Vários deles têm nos reportado situações de hostilidade em sua vizinhança. Eis que entra em cena Sandra, agente comunitária de saúde de uma UBS de Diadema que trabalha há 35 anos na comunidade. Ela fala que as agentes estão com medo de tudo. As famílias a conhecem muito bem, e ela percebe uma tristeza, uma aflição e até mesmo uma preocupação inédita das famílias com as agentes. Já a Josana, agente comunitária há 10 anos na mesma UBS, ama o trabalho. Mesmo com medo e as nossas angústias, a gente tem que ser forte e passar isso para o nosso paciente. Ela conta que antes da pandemia, Eu podia entrar na casa dos meus pacientes, eu tomava um café com eles, olhava nos seus olhos, ouvia suas angústias, dores, eu confortava eles. agora, com a internet, ficou mais difícil, mas não é tanta novidade. Eu sempre fiz uso da internet para ficar mais próxima dos pacientes, sabe? Eu tenho muitos pacientes no WhatsApp, no Face, no Instagram. Me ajuda muito, porque aí as dúvidas deles chegam mais rápido e eu posso responder. E aí assim também eles me procuram menos em casa. Josânia conta como foi o começo da preparação da pandemia no início de março. No começo a gente confeccionou máscaras e doou para a população. Nós orientamos os comerciantes a manter 1 metro de distância e também sobre o uso das máscaras e álcool em gel. Nós colamos cartazes na rua, inclusive lá na minha casa, falando sobre os cuidados para não se contaminar. Os conselheiros de saúde, eles também foram bem atuantes nesse processo e nos ajudaram a orientar a população. A gente usou carro de som e, mesmo fora do horário de trabalho, a gente continuou dando assistência ao paciente. Inclusive, o Dr. Guilherme fez um WhatsApp lá para a UBS Paulina. Por meio desse WhatsApp, os pacientes podem tirar dúvidas sobre os serviços oferecidos lá na UBS. Para os pacientes com Covid, os sintomas são monitorados por nós, agentes comunitários de saúde, odontólogos, psicólogos e outros funcionários. A gente liga todos os dias ou mandamos mensagens para esses pacientes. O problema, elas contam, começa com o próprio exemplo do presidente Bolsonaro. Josânia tem um bom vínculo de confiança com a população. E mesmo assim, o dano era difícil de reverter. Guilherme Ferreira, médico da UBS, confirma. Toda vez que o presidente minimizava com falas, dificultava o trabalho das agentes. Ele via que aconteciam coisas ruins e elas apareciam com sintomas de ansiedade. Josânia conta. O presidente não tem ajudado muito. Nunca deu exemplo, né? Não usava máscara. Para ele, toda a população tinha que se contaminar e todos iriam pegar. Pra gente ficou muito difícil reverter essa fala. A população continuou saindo na rua sem nenhum cuidado. Eu mesma recebi várias denúncias de festas. E não é só a impressão da Josânia, não. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, USP e UFABC chamado Ideologia, Isolamento e Morte, uma análise dos efeitos do bolsonarismo sobre a pandemia do Covid-19, verificou que praticamente após todas as falas de Jair Bolsonaro minimizando a pandemia, as taxas de isolamento social diminuíram. O gráfico produzido pelos autores do estudo, com a relação entre as falas e as taxas de isolamento, pode ser verificado aqui. Quedas imediatas logo após as falas e quedas acentuadas e seguidas a partir de abril. A pior foi a gripezinha e a fala de porte atlético não pega Covid. De acordo com esse estudo, as falas de Bolsonaro se configuram como verdadeira intervenção não farmacológica nas práticas de saúde da população brasileira, um conceito que o próprio estudo explica para ações que não são remédios, né, que intervêm na saúde das pessoas, com impacto direto no comportamento e na vida das populações sob sua gestão. Sandra confirma com sua experiência as descobertas do estudo, com um episódio com um paciente que votou em Bolsonaro. O
O fato que mais me chocou há uns dias foi uma esposa de um paciente que tentou falar comigo diversas vezes. O paciente era do tipo bruto, já tinha diversos problemas de saúde, hipertenso, diabético, trabalhava como feirante com a filha e com a esposa e não aceitava usar máscaras para ir trabalhar, brigando com a filha e com a esposa quando elas usavam e falando que aquilo espantava a clientela. Ela tinha esperança que ele me ouvisse, fosse ao médico, porque estava com febre e insistia em não ir. Esse paciente que mais me dizia: o homem diz para todo mundo trabalhar, o homem não usa máscara. Então eu consegui que ele fosse a uma consulta, mas infelizmente ele veio a óbito por Covid e parada cardíaca. Em Samaçari, Bahia, que já está com mais de 1.000 casos. O hospital está com uma segunda ala somente para pacientes com sintomas de Covid. O hospital está colocando pessoas na frente para perguntar quais são os sintomas das pessoas que chegam e, no caso, direcioná-las para esse setor, onde se realizaria todo o atendimento. Só que os pacientes estão mentindo sobre os sintomas e ficando na mesma ala daqueles que teoricamente não estariam com sintomas de Covid. Uma paciente que relata que uma mulher que passou por essa primeira recepção e negou os sintomas, falou no guichê ao lado dela que estava com sintomas. Gabriela Lota explica que a vergonha de ter Covid-19 está relacionada a várias questões. Uma delas é a própria imagem ruim que a doença adquiriu no Brasil por causa dos conflitos políticos, que em grande medida foram fomentados pelo presidente. Ao chamar a doença de gripezinha, ele propaga o sentimento de que quem fica doente e se sentir mal está exagerando, não é viril, não é macho o suficiente. Ou seja, se criou um estigma social de que a doença não pode ser vivida de forma sofrida. Ter de ir para o hospital por causa dela, então é um absurdo. Além desse problema, como é uma doença de contágio fácil, a própria sociedade tem medo e tenta ficar longe de quem pode ter a doença, o que gera um estigma no doente também, que é parecido com a questão que nós falamos sobre os médicos terem medo de dizer que são médicos. Ou seja, as pessoas têm medo de admitir que estão doentes pelo fardo social que isso virou, justamente pela maneira como o país tem lidado com a doença.